Principalmente essa câmera, a câmera desse celular não é muito boa. Mas a ideia é que em todas as pinturas a gente tem alguma coisa que mostra o número de forma súbita. Tipo, no desenho das duas metades é 2, né? Então a gente tem o desenho do anjo, que é o 1, que é, né? A ideia do um sol, um anjo, todas essas coisas se repetem apenas uma vez. Tem um desenho que eu quero fazer pro 3, que é o do esqueleto, que tem 3 corações. Vamos apenas dizer isso. E o desenho da guilhotina, que tem 4 cabeças empilhadas. E eu não sei, eu tenho. Todos esses desenhos eles foram feitos milhares de vezes, porque eu quero fazer eles em madeira. E isso é necessário quando você faz coisas em madeira. Mas. E a minha outra pinturinha, que eu realmente não tinha. Eu só fui fazendo ela. Que é esse palhacinho. Henry Cute. Ele não é bonitinho. Que a ideia é que esse será o print na blusa dessa pintura. Quando ela ficar pronta, claro. A pintura 5, ela não fazia parte da minha ideia original. Mas eu incorporei ela por causa de um dia que eu fui na faculdade com a minha maquiagem de X, que é tipo Frank de My Chemical Romance. E na volta pra casa, tipo, umas coisas aconteceram. Eu não me lembro exatamente o que, mas eu comecei tipo, a chorar muito. E a maquiagem, tipo, escorreu. E ficou de uma forma que eu me olhei no espelho e, tipo, enquanto eu tava chorando, eu fiquei, tipo, interessante. Então eu tive essa ideia de, tipo, essa figura, tipo, um pouco mais vestida de forma um pouquinho mais punk. Eu gosto de colocar essas figuras com roupas que eu tenho. Então, tipo, essa roupa, mas, tipo, mudar os prints. Essa é, tipo, a minha blusa de jaguar, mas a gente vai mudar porque e colocar o print do palhaço, porque o palhaço é um símbolo. Tem que parar de falar que as coisas são símbolos, não explicar. Mas eu não sei como explicar algumas coisas. Mas é uma coisa que aparece em algumas músicas minhas, mas a ideia de, tipo, ser um palhaço e, tipo, viver um pouco, tipo, com tipo, uma máscara de palhaço na sua cara, saca? E a ideia que esse seja o print da blusa. Porque o print, tipo, mostra um pouco sobre o coração, saca? É tipo quase como se fosse tipo uma janela. E todos eles são tipo quadrados com figuras dentro pra ser tipo uma janela. Ai, eu tô quase querendo refazer esse vídeo e me explicar melhor. Porque eu tenho. Eu sou bem ruim em explicar essas coisas, mas. Essas são as pinturas. Eu quero ver se eu falei tudo sobre elas que eu queria falar antes da gente passar. Palhaço. E essa é a ideia da série Emo. É pra reverenciar esse meu interesse que eu tive nesse semestre. Tipo, bastante. Uma paleta de cores que eu gosto, pessoas que eu admiro, sentimentos. E. Músicas. Tipo, o esqueleto, ele é baseado também em uma música, é Sex with a Ghost. E a guilhotina é. Let's show them the old guillotine. Let's show them the old guillotine. Tell them what I'm. Falar inglês quando eu não lembro as palavras específicas. You show them what we mean. Ah, não sei. É um.
uma letra de My Chemical Romance também. A única dessa série que não é uma letra de My Chemical Romance é que referencia Sex with a Ghost. Eu não sei. Foi tipo imagens na minha cabeça. Que tipo, tem um esqueleto. Tem um esqueleto no ateliê de desenho. E eu não sei, a ideia de tipo, um esqueleto. Tipo, a ideia pra essa série também é bastante sobre composição. Eu queria testar algumas composições. E aí eu pensei na ideia de alguém, tipo, deitado numa mesa e o esqueleto, tipo, indo por cima dele, tipo, da pessoa, tipo, e tentando agarrar o coração da pessoa de dentro do peito pra puxar pra fora. Por isso tem os outros 3 corações em cima da mesa. E, é só algo que eu achei que seria divertido. Estão prontos. Estão prontos. Temos que falar sobre o cubo. Temos que falar sobre o cubo. Tá. Mas vamos deixar pra falar sobre o cubo quando aparecer a foto do cubo pronta. Primeiro, vamos falar do Mímico. O Mímico foi esse personagem que eu criei esse ano, meio que sem querer. Eu fiquei muito ligado em composição de cores, essas coisas, esse ano, porque eu queria começar a me vestir melhor. Porque eu tava me sentindo mal me vestindo mal. Eu tava me sentindo mal me vestindo mal o tempo todo. E eu fiquei bem ligado em composição de cores, porque eu gosto de coisa de fashion e essas coisas. E daí nasceu o Mímico. Essa é a primeira versão do Mímico. O Mímico ele passou por algumas outras versões. E esse personagem original que eu criei, baseado tipo, em roupas que eu tenho e que eu saí tipo, comprando. Foi minha roupa de aniversário, eu me vesti de Mímico. Isso é um personagem que eu criei com roupas que eu tenho que eu acho divertido. E esse desenho do Mímico é só tipo. Quando eu fiz ele na época, ele nem era um personagem, eu só tava esperando a minha aula e eu precisava, sabe, fazer alguma coisa. Então nós temos mais alguns sketches, algumas coisas sobre o cubo. Olha só a foto minha com como o cubo tava ficando, né? As fotos que eu tirei de como a gente tava guardando. Eu gosto de guardar essas fotos de progresso porque eu acho que é divertido. E que se algum dia eu for escrever um livro ou sei lá, mostrar o progresso, é só super importante. Olha só essa foto minha, tipo, exausto. Ai, ai. Eu postei essa foto no Instagram também, né? Então grande fundo neutro. Acho tão divertido que toda vez eles ficam falando, tira as fotos das coisas com fundo neutro. E tipo, o que nesse quarto é um fundo neutro? Mas eu tenho que parar de me dar tanta bronca pelo meu quarto ser tão bagunçado, porque isso não ajuda. Então só, tipo, abraçar que, tipo, eu gosto de coisinhas e tem muitas coisinhas em todo lugar. Olha, isso foi quando a gente passou o cubo lá pra baixo. Porque depois, de certa forma, quando a gente começou a pendurar o cubo, a gente precisava tirar ele daqui. Porque não dava mais pra abrir dentro de casa e trabalhar em. A gente começou a trabalhar lá embaixo. E foi uma experiência legal, eu acho. A mãe me ajudou bastante com o cubo, porque, né, só era um trabalho enorme e a gente tinha um prazo. Era porque esse foi meu trabalho de TEAC. E eu apresentei ele no Cometa. Então, a gente tinha que deixar ele pronto.
E a gente tirou algumas fotos legais enquanto a gente tava fazendo isso. Eu não posso postar essas fotos no meu Instagram de artes porque eu não gosto de mostrar a minha cara lá. Quando eu espero, tipo, sabe, não ter que mostrar a minha cara lá se eu puder. Porque mostrar sua cara na internet quando não é necessário é uma má ideia. E a gente tem várias fotos de. Olha só a mãe com o cubo. E isso foi tudo no processo de deixar ele ficar pronto. Foi extremamente divertido fazer. Mas também deu muita cãibra na minha mão, essas coisas. E isso tudo foi enquanto tava fazendo essas pinturas e as gravuras. Então, tipo, aquele semestre eu tinha muitas matérias práticas que eu fiz ao mesmo tempo, que nem. Sabe? Que nem o herói, realmente. E yes! O cubo está pronto. Ok. Cara, eu realmente preciso beber um pouco d'água. Vocês me perdoariam se eu desse uma pausa e fosse tomar um pouco d'água? Eu espero que sim. Eu gosto da longa continuidade, mas. Oi, estamos de volta, eu tomei um pouco d'água. O cubo, qual é a ideia do cubo? Bem, a gente tinha que fazer o trabalho de track baseado, tipo. Ou tinha que ser performance ou instalação. Que fosse baseado, tipo, em uma artista que fosse mulher e, tipo, da América Latina, tipo, né? Só que, o que acontece? Ela não conseguiu escolher. Eu fiquei. E isso foi uma coisa que realmente, tipo, ficou comigo por muito tempo. Que eu queria pesquisar artistas autistas. Porque eu não sei, eu só, tipo. Eu tô vivendo meio nesse limbo. Já faz uns anos quando se trata disso. E eu não sei, eu queria, sabe, sentir mais conexão quando se trata disso, porque é uma coisa que impacta, tipo, muito a minha visão dessas coisas. E é, tipo, mulher. Eu não sei. Tudo isso se conecta bastante pra mim e eu não tava me conectando muito com nenhuma das artistas que a professora mostrou. Então eu falei isso com ela um dia, que eu queria fazer isso. E a professora achou uma artista pra eu usar. Ela não era da América Latina, porque. A gente não tem um bom jeito de achar artistas autistas aqui. E, tipo, no geral é bem difícil. Tipo. Que todos encontrasse todas essas qualificações. Todas essas internacionalidades. E a matéria era bastante sobre isso, sobre intencionalidades e como a gente usa isso em performance, em arte. Então a gente achou Anna Berry. Eu adoro Anna Berry. Agora, depois que eu conheci ela nessa matéria. E é uma referência que eu já mostrei para outras pessoas que é. E ela tem esse trabalho, que é o Breeding Room, que é o trabalho que ela é mais famosa. Que ela faz vários trabalhos com cones de papel. E o Breeding Room, a ideia, ele é tipo um túnel que as pessoas passam. E, tipo, tem essa ideia de como se ele estivesse respirando. Os cones, eles meio que se movem. Ela tem vários trabalhos que tem mecanismos que as coisas se movem. E essa, tipo, isso me deu bastante a ideia de, tipo, safe places. E, tipo, tudo ser um pouco demais, sensorialmente, sabe, visualmente, tipo, meio como o meu quarto, é meio que isso. Mas é meio que, é o meu espaço, então é um pouco, é diferente pra mim. Mas, tipo, todos os lugares têm, tipo, talvez, tipo, a luz muito forte, cores muito vibrantes, muita coisa acontecendo em todo lugar. Então, esse trabalho, ele me deu muito essa ideia de como eu me interpreto isso.
E a Annabelle faz muita advocacia por deficientes, então isso era um pouco a conexão que ela tava querendo, mas bastante disso é só, tipo, como eu tava me sentindo na época e dessa minha interpretação. Então, eu queria fazer um cubo como, tipo, um lugar seguro. Porque, tipo, no cometa, que era onde isso ia ser exposto, ia ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ia ter, tipo, as performances, as instalações. Pelo menos inicialmente. No final, a gente dividiu as performances para outros lugares. Mas, tipo, era pra ter tudo isso acontecendo. E eu tava tipo, pensando, caraca. Porque, tipo, performances, muitas delas são sobre te deixar desconfortável. Muitas, tipo, a performance tem essa ideia de, tipo, de tirar da sua zona de conforto pra te fazer pensar. E eu fiquei, tipo, pensando, e se você tá fora dessa zona de conforto toda santa hora? Tipo, não seria bom ter um espaço de conforto? Então, é uma coisa que eu pensei que seria interessante e isso virou o cubo. Que a ideia, o cubo... Bem, o cubo, ele tem... Ele é um espaço, tipo, fechado, mas que você consegue ver por fora. Sim, eu bati o tablet na minha testa. Ai, que ele é feito com essa rede, que a gente aprendeu a fazer a rede, eu e a mãe, fazer a rede de macramê. E tem essas cortinas, que eu não sei se alguém chegou a fechar elas, mas a ideia era que você podia fechar elas, e só, tipo, se fechar e deixar um tempo. E só, tipo, usar, tipo, todos os jornais e tal. Aqui tem 1 ano exato de jornais, de janeiro a janeiro. Mentira, mentira. Janeiro a janeiro é uma expressão, gente. Mas na verdade é de setembro a setembro. Que eu comecei com setembro de um ano e terminamos com setembro de outro. E o único mês que a gente não tinha era março. Março, eu acho. Porque eu não queria usar as minhas POEs, mas sim, todas elas são revistas do POE, por essa, sabe? Porque a revista do POE era bem distinta, do jeito que ela é impressa. E só, tipo, fazia sentido usar todas. E eu não queria usar as mais recentes, eu queria usar as mais antigas. Porque aí teria mais probabilidade que a gente já teria lido. E se não, né, tipo... E só, tipo, eu achei interessante que o único mês que a gente não tinha era o mês do meu aniversário, porque é uma... Eu não sei, eu achei que era interessante. Então aqui a gente tem 1 ano inteiro de notícias, isso eu acho divertido. Dá uma outra dimensão pro trabalho. E essa rede, nossa, essa rede. Eu doei ela pro pessoal de artes cênicas, eu não sei o que foi feito com ela. Mas. Só tipo. É um negócio tão interessante de olhar. E você, tipo, pode olhar por dentro, por fora dos cones. E toda vez você vai, tipo, encontrar coisas diferentes. Saca? Eu achei que era uma coisa bem única como uma releitura. Porque a ideia era a gente fazer uma releitura. Então, essa releitura eu acho que é divertida. E cubos, cubos, canos, cabanas, conexões, todas coisas com C. Conforto, essas coisas. Esse projeto, tipo, todos os componentes são com C. O que eu acho super divertido. Adoro uma arte direção. Olha só, isso é um vídeo. A gente tirou umas fotos lá. O que é uma pena também que eu tirei tantas fotos comigo lá, porque essas fotos ficaram ótimas e eu não posso postar elas no Instagram. Mas enfim, nossa, eu subestimei o quanto tempo isso demoraria. A gente, tipo, não terminou. A gente acabou de terminar um semestre, eu acho. Um semestre de trabalho só. E, tipo, essa é a foto que aparece nessa pasta. Essa pasta eu criei ela esse ano. E eu acho que foi uma das minhas melhores decisões.
Só, tipo, olhar no Google Fotos e encontrar todos os trabalhos de artes meu que eu conseguia achar algum registro e juntar numa pasta, me ajuda bastante por conveniência. Um projeto que eu queria fazer esse ano e eu não consegui foi o site. Eu sei, eu já falei do site, que eu quero um site personalizado com para fácil acesso das minhas obras e, tipo, que eu possa usar para, tipo, fazer portfólios e mostrar, tipo, uma coisa mais profissional e, tipo, deixar de um jeito divertido, que as pessoas conseguem achar. Sei lá, talvez, tipo, fazer um R&D no futuro, olha só, tá, tipo... Mas, tipo, tudo isso você consegue fazer só, tipo, depois que você tem um site. Então, eu quero fazer isso, eu acho que vai ser divertido ter, mas eu não sei, eu preciso de alguém que me ajude com isso, porque programar parece bem complicado de um jeito que não é tão interessante pra mim. Olha só a panorâmica do espaço. Foi tão legal. Enfim. Ah, sim, esse também foi o semestre que eu fiz fotografia. Então, a gente tem, tipo, alguns negativos que eu fiz. Mas eu não fiz tantas coisas divertidas em fotografia, eu sinto. Ah, o projeto de quando a gente tava desmontando, a gente desceu o negócio e deu uma dimensionalidade diferente. E, tipo, eu mostrei algumas fotos nos semestres seguintes de eu só com, tipo, essa foto em que eu queria segurar como se fosse um vestido. Porque era a minha ideia inicial. Quando eu fiz essa rede, era depois segurar ela como se fosse uma capa. Porque a ideia, eu quase fui com a ideia de fazer uma roupa. Eu realmente queria fazer uma roupa esse ano. Que, né, fashionista. Esse foi meu ano, com certeza, mais único em como eu me expressei, sabe? Então, eu não sei, eu queria fazer. E isso dá uma dimensionalidade diferente pro trabalho. Vira um trabalho diferente. Quando eu seguro assim, vira outra coisa. E eu acho que é divertido. Ela vira, tipo, um trabalho sobre fashion alternativa, essas coisas. E esses são os meus pequenos avatarzinhos. Vamos ver se a gente acha. Eu fiz os avatarzinhos porque eu achei que seria divertido. Olha só eu, como se fosse um PNG youtuber. Enfim. Outro sonho meu que não se realizou é que eu queria fazer mais coisas pro meu YouTube. E tipo, eu não sei, eu queria fazer coisas divertidas sobre, sabe, criação de vídeos, porque é algo que eu. Caralho, eu tirei essa foto de lado. A impressão em vermelho. Eu pegaria pra mostrar pra vocês, mas o papel de arroz é meio ruinzinho de pegar. E eu não gosto de pegar nele se não é necessário pra ele não amassar. Mas essa é a minha gravura. É bem. Eu tenho bastante orgulho dela, eu acho que ela ficou bem legal. Por mais que tenha alguns erros e coisa e tal. De gravação, eu acho que foi uma coisa super legal de fazer. Pausa pra água. As capinhas não foram esse ano, mas eu consegui fotos melhores delas esse ano. Então, eu não sei, eu posso falar sobre elas brevemente. As capinhas foram. O projeto das capinhas foi o meu primeiro projeto que eu fiz sobre neurodivergência. Que foi, tipo, bem quando eu tava, tipo, realmente no início da minha pesquisa. E eu tava, tipo, pensando muito sobre isso. E, as capinhas, a ideia é, tipo, todas as formas que você pode encaixar as capinhas
dão um desenho diferente. Todas elas te dão uma ideia diferente de como elas podem se conectar. E todas elas são certas, não tem uma visão completa. Então é tipo, como se fosse um cérebro. Todas as conexões que um cérebro pode fazer. E no meio a gente consegue fazer o símbolo da neurodivergência. Nessa combinação específica de gavinhas. Só nessa. Mas, tipo, nessa combinação em que você faz o símbolo, nada mais conecta. Então é interessante, tipo, como. Sabe? Como todas as versões de combinações podem criar, tipo, uma linha de pensamento específica. E esses desenhos são, tipo, desenhos de coisas que eu pensei sobre, sabe? Coisas que eu desenho o tempo todo. Como, tipo, rostos, as máscaras da tragédia e comédia, flores, sabe? Esses símbolos mais. Mas, tipo, que se você combina um remo e uma caveira, para de ser um símbolo específico e se torna, tipo, uma coisa diferente. Que você fica pensando, tipo, o que isso será que isso leva, saca? E as capinhas eu fiquei muito feliz sobre elas. E eu ainda preciso passar verniz nelas para elas serem usáveis no dia a dia. Mas tudo certo, porque eu não uso mais esse celular tanto. Tá, o girassol, ok. A gente fez um projeto. Agora a gente vai passar para o segundo semestre desse ano. Yay! A gente fez um projeto sobre. Qual era a palavra que a professora usava? Não era plantio. Mas era, tipo, sobre isso, sabe? Sobre plantar alguma coisa. Plantar, nem que seja, tipo, uma ideia. Plantar, tipo, fazer uma planta de coração. Fazer, tipo, um plantio de alguma. Fazer algum experimento. Uma pessoa de uma planta que ela, tipo, pegou uma planta que ela não sabia qual era e não queria saber. Que ela plantou lá e faz, regue se quiser e coisa e tal. E pensar, tipo, se as pessoas vão tomar conta dessas coisas. E eu tinha a ideia do girassol. Tá, o girassol, ele é, tipo, você já deve ter visto nos crachás, coisa e tal. Então, tipo, vamos brevemente falar sobre isso e depois passar de lado. O girassol é um símbolo de autismo. Tá nos crachás, coisa e tal, e é tipo, tá, mas o girassol também é tipo. E a gente tem poucos símbolos positivos para autismo também. Então, tipo, é uma coisa que eu acho interessante, que é só, tipo, é a planta da felicidade. E, tipo, tantas vezes as pessoas em plantam essa ideia que autismo é sobre tristeza e é sobre sofrimento para as famílias, coisa e tal. Então você associar isso com a planta da felicidade, eu acho tão interessante. É tipo, quando esse símbolo foi escolhido, foi meio arbitrário. Eu acho que foi tipo um aeroporto, a história, que era tipo um aeroporto só, tipo, escolheu esse símbolo e, tipo, aleatoriamente isso se espalhou. O que é tão interessante pensar que, tipo, como esse tipo de símbolo pode se espalhar tanto. Isso é, tipo, divertido. Então, eu queria plantar um girassol. E eu plantei um girassol. A história do girassol, ela foi contada, mais uma vez, por Catarina Costa também. Que ela escreveu um poema. Eu chamaria de poema, ela provavelmente chamaria só de texto, mas um poema da história do girassol que a gente comprou ele numa segunda-feira. Terça-feira ele ficou aqui em casa. Quarta-feira ele foi levado pra UNB. Ele comeu na Rio. Ele ficou bastante tempo
tipo, na minha mochila, saindo de lá, ele ocupou um banco no meio. Tipo, depois ele esperou aula comigo lá no Ida. Tipo, a gente viveu um dia juntos. E no final desse dia, a gente pegou uma charrete, eu acho, emprestada aqui embaixo, e a gente pontou ele lá no Ida. E aí, ele viveu quinta, ele viveu sexta, e eu não sei. Sexta-feira eu vi que tinham algumas folhas caindo. Algumas pétalas caindo. E eu não tive coragem de ver ele depois. Quando eu fui lá mais tarde, porque, tipo, bateu no meu coração muito forte quando eu vi algumas pétalas caindo, porque eu pesquisei bastante sobre como criar um girassol e quanto tempo os girassóis vivem, todas as coisas que você precisa, como plantar, como cuidar. Era pra ser meu projeto por, tipo, 1 ano. Então, porque girassóis normalmente vivem 1 ano. Então, o girassol, ele ainda estaria vivo se eu tivesse plantado ele num lugar que não tivesse uvas. E essas uvas, elas comeram um girassol. E de um jeito bem gráfico. Que então, eu e a mãe, a gente foi lá e a gente tirou umas fotos. De, tipo, quando já não tinham mais pétalas, coisa e tal. E depois de uns dias, eu não sei se foi o pessoal do Ida ou sei lá o que, mas tiraram de lá. Então, eu nunca mais vi o girassol. E, foi só uma coisa que eu fiz. Eu não sei se eu me arrependo de fazer, mas eu queria saber. Se eu soubesse, eu não teria plantado lá, eu teria plantado em algum outro lugar. E que eu fiquei muito muito mal com isso por um tempo. Eu não conseguia, tipo, pensar sobre isso, eu ficar bem triste. Porque era pra ser, tipo, uma coisa que eu ia ver todo santo dia. E que ia me lembrar de, tipo, felicidade, essas coisas. E no final acabou, tipo, me deixando triste. Então, só essa é a ideia do girassol. Vamos passar, então. Materiais. Eu fiz materiais